Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso 14º ConvetCast. Ficamos, acho que umas 2 semanas sem fazer, porque tinham outros eventos, né? A nossa agenda acabou apertando. Como vocês viram, a gente entrou no sprint final, tanto do concurso da Iagro, quanto do Enare. Então, foram várias revisões, muitos eventos para a gente fazer um intensivão nessa reta final aí. Mas esse 14º ConvetCast, ele tem boas notícias aí para vocês, tá? Falando em notícias, a gente pode começar lembrando aí, quem está nos acompanhando, que não assistiu o Destrinchando o Edital da Dagre, vale a pena assistir, ok? A gente está recomendando para todos que querem concursos nessa área de fiscalização estadual agropecuária. Ah, eu quero o SEAP, né, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Mas eu, se estivesse no lugar de alguém que quer SEAP, faria esse da Dagre, tá? SEAP, mais provável que fique para o iniciozinho do ano que vem. Então, dá tempo de estudar para a Dagre, pegar experiência de estudo, é um edital muito bom, né? Ele engloba todo aquele núcleo que a gente considera importante aí para esses concursos. Então, estudando para a Dagre, já está estudando para a SEAP por tabela. E também, se passar, é uma coisa muito boa, porque a gente viu no grupo e algumas pessoas comentam, mas o salário é baixo e tal, e algumas pessoas falando que tinha muito desconto, um monte de coisas assim. A gente explicou no Destrinchando Edital que, na verdade, não é assim. Os descontos são os mesmos para todo mundo, o imposto de renda é igual para todo mundo, né? Tem um pouco mais de desconto quando tem aposentadoria com salário integral. Então, é um desconto bom. E falando em salário integral, quem chega no teto, no topo da carreira, né, vai ter um básico de mais de 13 mil e pode ganhar mais de 200% de gratificações em cima. Então, passa de 27 mil. É um baita de um salário para teto, né? E na lei que criou agora esse formato de remuneração deles, também está previsto que os reajustes dados ao executivo são repassados para os auditores fiscais estaduais da Dagre. Então, deu 10% para o pessoal. Toda essa tabela dos auditores da Dagre também é ajustada, é reajustada. Isso é bom, porque lá na frente, né, esse salário dos 27 mil já vai estar bem maior quando vocês chegarem lá, tá? Então, a gente considera interessante, porque o edital é bom, porque tem tempo para estudar, porque é uma forma de manter o engajamento com o estudo. Às vezes a gente estuda sem ter uma autorização do concurso e fica meio assim, quando é que vai sair? Sai mês que vem, sai daqui 3 meses, e acha que sempre está muito longe. E a nossa experiência mostra que não é bem assim que funciona, porque principalmente quem quer SEAP, saiba que o último concurso saiu a autorização e edital no mesmo dia, tá? Então, teve a solicitação, a gente ficou sabendo, a gente divulgou, mas um tempo depois saiu tudo junto. Então, não fiquem aguardando muito assim, não, mas tem que sair a autorização para depois sair o edital, ainda tem mais uns meses para estudar. Nem sempre, ok? Quer muito SEAP? Foco na SEAP, mas eu faria esse porque muitos de vocês já perceberam o quanto a experiência ajuda na hora de fazer um concurso. A gente tem vários casos, vou falar de alguns mais para frente, mas a gente tem visto que a experiência ajuda bastante, tanto que no concurso do MAPA, né, a questão da tranquilidade, da inteligência emocional, do controle emocional, tudo isso pesou muito nessa prova, tá? E quanto mais experiência, mais concurso fizer, mais bagagem tiver, mais fácil é passar depois naquele concurso que vocês objetivam, tá? Então, a grande dica é, tem um objetivo final, beleza, foco nele, mas vai fazendo outros, tanto para, se passar, ter uma grana, ter um dinheiro, poder continuar estudando. Muitos alunos nossos fizeram isso e não se arrependem. Eu quero SIDASC, tá, mas SIDASC não tinha edital, então fez o da SEAP-DR, passou, pegou, aprendeu no dia a dia, teve experiências, continuou estudando, ganhando um salário bom, e depois passou na SIDASC. Isso aconteceu. E acontece com frequência, pensando aí em vários concursos. Quem assistiu o Destrinchando Edital, coloca aí no chat para nós. E, falando em notícias, a gente publicou hoje, se eu não me engano, né, um edital que saiu para o concurso de Caraá,
fica no litoral gaúcho, né? Na verdade, assim, do litoral tem que subir uma serrinha, então não sei se é considerado serra ou litoral, mas eu acho que é litoral. Aí no litoral, 20 horas, 8.108. Se fizer 40, tem um veterinário lá, faz 40 horas e ganha muito bem, tá? Melhor que, se eu não me engano, lá é o mesmo plano de carreira dos médicos, ok? O Fábio que deu uma olhada, né, no portal da transparência, e é um salário bem interessante, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Sim, é muito bom. Segundo a legislação municipal, ainda tem 40% de insalubridade sobre esse valor. Saulo, só uma correção, aquele que tem um salário alto, ele não é veterinário, ele está no mesmo plano de carreira, então ele não tem insalubridade. Então, ali teria mais 40% ainda. Então, é bem interessante. O salário começa em 8 mil e alguma coisa, tem mais um vale alimentação, mais as 40% de salubridade, não cheguei a ver se tem mais alguma coisa, mas ele pode chegar para 20 horas, pessoal, pode chegar até o dobro, até 100% desse 8.100 reais, pode chegar a 16 mil só para 20 horas. Daí, uma pessoa que tem 40 horas dobrou, né? Que é de uma outra carreira. Tá, nessa mesma carreira tá médicos, fisioterapeuta e médico veterinário. Então, é o padrão 13 deles, é um ótimo salário. O município não tem nenhum veterinário no momento. Então, apesar de cadastro de reserva, vão nomear pelo menos uma pessoa, que é a praxe, né, do cadastro de reserva. Não conhecemos nenhum concurso que não nomeou ninguém, o judiciário não tem permitido isso, né? Então tem súmula que garante que pelo menos o primeiro colocado deva ser nomeado, e um concurso sensacional. Eu adorei o edital, muito bom também, a questões relacionadas ao que a gente está acostumado, inspeção, defesa, epidemiologia, as coisas de sempre, muito interessante. Tem algumas coisas ali legais, só para comentar por cima, farmacologia, que a gente tem um bom material novo, reprodução, que a gente tem um bom material novo, então caiu como uma luva. Aconselho quem tiver interesse morar no Rio Grande do Sul ou vir ao Rio Grande do Sul, é um concurso excelente. E quem for fazer 20 horas pode, inclusive, morar na cidade do Fábio, ali em Osório, né? Que é uma cidade muito boa, muito segura, tem uma infra sensacional. Fica a 50 minutos de Porto Alegre também, com aeroporto, hospitais, tudo. Porque, quantos minutos deve dar, Fábio? Uns 20 minutos de Osório a Carã? Cara, no mapa, até a sede do município são 16 quilômetros e asfaltado, né? Quase tudo asfaltado. Então, é muito, muito tranquilo o dia, assim. A Isabela pergunta se a cidade foi muito afetada na enchente. Nessa última enchente, ela é em cima de uma serra, pessoal. Ela não fica perto de rio, passa um rio na cidade. Ela já sofreu com uma enchente no passado, mas nessas enchentes de agora não teve problema. Mas o negócio, eu sugiro não morar nela, morar em Osório, que é uma cidade muito mais legal, tem muito mais coisa, e também fica a 20 minutos do litoral, né, de Atlântida, de Capão da Canoa, são praias, são mais legais. Alguém comentou ali que foi bastante prejudicada na enchente. Não nessa última, não, né? Porque Osório praticamente não foi, choveu bastante, claro, mas não de perder em casa, nada assim, e essa fica mais alta, né, que Osório. Você tem que subir uma serrinha, assim, então lá foi tranquilo. Aí dá para morar em Osório, que é o que eu faria também, ainda mais 20 horas, né? Nossa, bem tranquilo. Ou ela tem acesso também por Rolante, não tem lá por... Tem outras cidades lá por cima. Tem para outras cidades também, mas o lugar é sensacional, né, pessoal? Aquela vista, pesquisem Osório na cidade, no Google,
vocês vão encontrar um mirante que dá para ver até o mar, então dá para ver toda uma planície, né? E Cará fica nesse caminho, então dá para morar, inclusive, em cima na serra, né? No Morro da Borrússia, que é um lugar bem legal aqui em Osório e cada vez está crescendo mais. Mas teve enchente, pessoal, teve há uns 2 anos atrás, acredito, não lembro bem, a cidade foi, falar assim, a cidade foi muito afetada, ela foi completamente afetada porque a cidade é minúscula, então ela é um... É uma rua. eu não imagino, se alguém tem o Google aberto e pesquisa quantos mil habitantes ela tem, mas ela é muito pequena, pessoal. Estou falando de cidade de 5 mil habitantes no máximo. É um bairro pequeno, uma vila, talvez, de uma cidade grande. Quanto à arrecadação, isso não é uma preocupação, né? Porque a grana acaba vindo de outras fontes, né? Então, é uma cidade que produz muito, tem indústria, e outra coisa, ela ganha dinheiro federal e estadual, né? Dos impostos. Então, não tem problema de todo mundo estar recebendo salário em dia, né? O importante aqui, pessoal, é passar nesse concurso. Não se preocupe muito com a cidade em si, né? Eu não vou morar lá. O que o Fábio É, falou, em cima da serra, é lindo, tem várias cabanas. Eu morei quase um ano ali em cima da serra, né? Eu trabalhava, em vez de morar no centro de Osório, eu morava ali em cima, que era minutos de Cará. E é muito bom, bonito, lindo, né? 7 mil cresceu. Na minha época era menos de 5 mil. tá legal, 7 mil, achei que era menor. Pessoal, continuando aí com as notícias, né? Aumentamos a nossa equipe. A gente deu uma turbinada aí, né? O Lucas, você já conhece, ele já trabalha com a gente, né? É da nossa equipe desde 2021. Mas agora ele já passou pelo treinamento, a gente já alinhou tudo para ele começar a fazer a parte também de mentoria. Inicialmente vai começar com os novos alunos, para ajudar nessa questão aí de planejamento e de desempenho, ok? Porque antes os feedbacks eram dados para quem mandava a planilha direitinho todo mês. Daí, na hora de receber um ciclo novo, recebia o feedback. Agora, com o aplicativo, todo mundo vai mandar a planilha. Então, vai aumentar muito o número de pessoas que vão ter que receber o feedback. E aí, a gente vai aumentar. A ideia é colocar pelo menos 3 mentores aí junto com a gente para apoiar nisso. Dar os feedbacks, ver os gráficos, ver os indicadores e ajudar nessa questão de montar o gráfico. Eu acho que não preciso nem falar do histórico do Lucas, né? Um cara extremamente preparado para isso, conhece o Convet. Ele, em 2021, ele passou no concurso da ADAPAR, acho que foi 2021, né? Foi o primeiro concurso que ele passou, ele estava estudando com a gente. E de lá para cá ele vem nos ajudando, sempre envolvido com produção de questões, ajudando com a apostila, material, as análises de edital, tudo isso. Então ele já tem muita experiência, tá bastante tempo aí. E não confundam, eu vejo que o pessoal no grupo confunde bastante, até na nossa equipe o pessoal confunde. Lucas, superdotados, desse tem vários no Convet. Então, às vezes, o pessoal confunde. Tem o Lucas Lima Leal, que está em segundo no ranking do mapa, que é aquele que passou na ADAPAR, que gravou depoimento, tá? Esse é um Lucas. Tem o outro Lucas, que é o Thomas, que é do Rio Grande do Sul, que passou na SEAP, passou na SEAGRE, passou em prefeituras em primeiro lugar, também é superdotado. Então, o Lucas tem vários. Esse aqui é o Lucas, que ficou em primeiro na ADAPAR, primeiro no IDAF, passou no INDEA, passou na IAGRO, passou na SEAGRE, atualmente trabalha na SEAGRE. Ok? Então, esse é o Lucas. Tem uma vasta experiência aí com concurso. Tá? Temos, vocês sabem que saiu a Alessandra, saiu a Giovana também, tá? Então, entrou a Marcela, também temos várias Marcelas no Convet, também não confundam, tem a Marcela Tavares, entre outras, e essa é a Marcela que passou no INDEA, também foi aprovada agora na Cidasc, mais algumas prefeituras, e está com a gente aí para pegar essa parte de monitoria. O Antônio, esse também acho que a maioria de vocês conhece, porque ele já fez depoimento para nós. Esse também foi aprovado na ADAPAR, foi aprovado no IDAF, foi aprovado na SEAP-DR, que agora se chama SEAP, né, trabalha lá atualmente.
e passou na Cidasc. O Antônio e a outra Marcela, que é a Marcela Almeida, eles estavam empatados em primeiro lugar na Cidasc. Eles, 2 e mais 2, daí foi por idade. Daí eu não lembro exatamente, acho que o Antônio ficou em segundo na Cidasc e a Marcela Almeida, de Almeida Mendonça, né, ficou, acho que foi para quarto, mas foi por idade, tá? Foram super bem, primeiros lugares ali na posição pela prova, né? Então, só para diferenciar as pessoas, para no grupo não fazerem confusão. Tá? Então, eu chamo de Tunico, né? Já conheço ele há muitos anos. Então, o Tunico vai nos ajudar aí. Né? Ele é especialista também nessa parte de fazer questões, justamente porque tem uma vasta experiência, vai dar uma ajuda para nós nessa parte. E com o tempo também vai pegar novos alunos e tal. Tá? E a Marcela também, a Marcela gosta muito dessa parte de técnica de estudo e tal, então eu tenho certeza que vai contribuir bastante aí. Enfim, pessoal, quem não sabe, né, nossa equipe toda é de gente assim que gosta de concurso, que vive concurso, que tem experiência, tá? Então agora temos mais essas mudanças. Agora vamos falar um pouquinho, tá, de um assunto que eu vejo que muitos alunos ainda têm dúvida, mas não tem problema. A gente está aqui para reforçar algumas dicas aí para vocês. As dicas que eu vou falar agora valem tanto para quem está no início, quanto quem está no meio, quanto quem já está no final, tá? Falar um pouco sobre os flashcards. Que fase, então, do estudo os flashcards entram? Acho que dá para a gente começar por aí, depois eu explico o que são os flashcards e como fazer. Fazendo uma breve revisão, assim, das fases, mas bem breve mesmo, porque vocês têm, acho que umas 2 horas, né, de videoaula falando sobre isso aqui nos tutoriais. Mas, basicamente, entendimento, aquela leitura dinâmica, ver do que se trata o assunto, sem tentar decorar nada, se olhar uma tabela complexa, nem perder muito tempo, tem que avançar, tá? Mas sempre com as marca-texto para manter a atenção de vocês. Marca-texto vermelha, amarela e verde. Cada uma tem a sua função, é importante seguir a função. Lê um trecho, vai contra o senso comum, é uma coisa que tu erraria na prova, já marca de amarelo. Pô, eu jurava que isso aqui não era assim. Então marca, porque se cair na prova tu vai errar, tá? Ou já vai lendo e procurando as palavrinhas-chave, sempre, nunca, exclusivamente, tá? Obrigatoriamente, palavras que ou limitam demais ou que ampliam demais. Então, nessa primeira fase é para ser rápida. Vai lendo com atenção, mas vai marcando, terminou a apostila. Segunda fase é uma fase que a gente chama ela de facultativa. A gente recomenda mais para quem está no início do estudo, quem tem dificuldade pontual em alguma matéria. Aí é uma fase que, só com essa leitura inicial eu não entendi nada, não sei ainda do que se trata, vou ver o que tem de videoaula a respeito. Então, lê o Respoa. Para quem é novo, quem está começando nesse mundo dos concursos, né, é muito artigo, todos os artigos podem se transformar em questões, então não se sentiu à vontade, aí vai para a segunda fase, que é onde vocês vão ver as videoaulas complementares. Temos vários professores com doutorado, com mestrado, com bastante experiência nessa parte, gravamos lá as videoaulas e várias revisões já. Revisão de resolução de questões tem várias, então vai lá e dá uma olhada. Tá? A segunda fase também não pode enrolar muito, não é para transcrever a videoaula, não é para pegar a apostila, o caderno e ficar lendo e escrevendo, não, é para estudo ativo, mesmo que o videoaula tem que estar pensando no que a pessoa está falando. Aí ela falou alguma coisa interessante que tu não sabia, vai pausar, vai pensar um mnemônico, uma forma de fazer uma associação, anotar na apostila, mas tocando ficha, ok? De preferência que tente ver um pouco mais rápido do que uma vez. Tenta 1.2, 1.5, e se estiver vendo pela segunda vez, tenta até 2.0. Isso acostuma, isso faz vocês ganharem tempo, e a aula fica menos monótona. Então, tem menos gaps, menos fuga da atenção, tá? Vocês precisam manter a atenção, que é o que a gente chama de foco, direcionamento da atenção de vocês. Perfeito, isso aqui, então, facultativa. Terceira fase, né, pessoal? Aprendizagem. A gente brinca, né, que na aula a gente entende, sozinho a gente aprende. Então, aqui é vocês fazendo
um estudo bem forte, bem ativo mesmo, revisando a apostila com bastante atenção, com bastante vontade de entender, de decorar o que tem ali. Metade do tempo, né, se for um bloco de 1 hora, por exemplo, vai fazer 30 minutos de revisão da apostila, tá? É a leitura normal, com foco, claro, naquilo que vocês já marcaram, tentando já decorar as coisinhas. E depois, meia hora de questões comentadas no modo aleatório. Aí, a primeira vez que estão fazendo as questões, é normal não ir muito bem, não significa que tem que parar as questões e ficar mais na apostila, não. Aceitem, a nota de vocês aqui não tem problema. Até porque a nota de acertos de vocês, ela vai ser o início do gráfico do desempenho. Então, se vocês se sentirem inseguros nessa fase, não tem nenhum problema, porque depois vai mostrar exatamente que vocês estão evoluindo, tá? Quarta fase, aqui que entra o que eu quero falar para vocês. A gente chama de consolidação. Tudo que vocês viram de teoria, tudo que vocês leram, tudo isso não vai ficar na memória de longo prazo enquanto vocês não consolidarem. A chave da consolidação é fazer um esforço cognitivo para se lembrar das coisas que estudaram. Então, é uma fase bem cansativa, bem exaustiva, mas quem chega nessa fase aqui das apostilas já está, né, tá super bem aí para encarar as provas de concurso. Vai ser feita a revisão reversa da apostila, que é, começou a ler, viu que tem uma marcação, viu que tem um mnemônico, viu que tem alguma explicação, bate o olho, fecha o olho e tenta se explicar. Pode ser em voz alta, tem gente que gosta de falar, pode ser mentalmente, né? Não preciso fechar o olho, eu falei fechar o olho porque é como eu fazia, né? Tem gente que se fechar o olho dorme, então cada um tem que achar a melhor maneira de fazer isso, mas o mais importante é se esforçar para lembrar. Não conseguiu lembrar, não tem problema, porque quando for ler do que tu estava fazendo, né? Por exemplo, viu um mnemônico rapidinho ali estudando direito constitucional, limpe, fechou o olho. Ai, meu Deus, são os princípios da legalidade. Ah, não lembro. Não tem problema, não tem problema. O importante é tu se esforçar, porque quando tu for ler, tu vai estar dizendo pro teu cérebro que é uma informação importante, porque tu vai requisitar ela, tu tá requisitando ela e não sabia, e tu vai requisitar outras vezes e tu precisa dela, ok? Então, e se tu conseguir lembrar, maravilha, tu tá consolidando aquilo, tá? Isso faz com que, às vezes, vai passar 2, 5 anos e tu ainda lembre as coisas que tu estudou. É muito diferente daquele estudo clássico de véspera de prova, que é um montão de conteúdo em pouco tempo, mas que passa um mês e tu já não lembra mais. Então, essa fase aqui é muito importante. E a outra metade do tempo, que tu vai fazer questões, tu também vai começar a criar flashcards. Saulo, como assim? Se tu estiver fazendo questões aqui, provavelmente tu já está fazendo o banco de questões da apostila, porque cada uma dessas fases é por apostila. Então, se tu está fazendo a revisão reversa da apostila, depois tu vai fazer questões daquela apostila, por exemplo, RISPO, estou fazendo questões RISPO. Aqui, provavelmente, é a segunda vez que tu está passando pelas questões. E se tu já está passando pela segunda vez e errar, pode ter certeza que é uma dificuldade tua. Esse é um dos critérios para criar um flashcard. Ok? Saulo, quanto mais que eu tenho que criar flashcards? Questões que tu errou pela segunda vez e questões que tu errar em simulado. Ah, entendi. Então eu tenho que copiar toda a questão e botar no flashcard? Não. E é isso que eu vou explicar no próximo slide. Até aqui você só tem que saber o momento certo de fazer, de criar os flashcards. E para finalizar, bem rapidamente, a quinta fase é a memorização. É lapidar o diamante, é a cerejinha do bolo. Essa fase aqui é a fase que a gente pode botar pouco tempo para cada matéria, para cada apostila, porque tu já passou 1, 2, 3, 4 fases, e a quinta fase ela é eterna. É o tempo que se tu está estudando para a SEAP e a prova for em janeiro, né, temos aí 3, 4 meses até a prova, né, vai ser fevereiro ou março, bota aí então 5, 6 meses. Para garantir que tu está estudando agora, tu não esqueça, tu vai continuar na fase 5 em todas as apostilas, tá? Esse é o ideal, chegar na quinta fase, a prova pode demorar o tempo que for, porque tu vai estar sempre dando uma revisada, mesmo que seja pouco tempo em cada apostila, sempre, né, fazendo aquela repetição do estudo. Então, tudo isso para introduzir o assunto. O assunto é flashcards. A gente vê muita gente com dúvida,
Claro que tem os tutoriais, que a gente chama de tutoriais avançados, ou SAM, estão na plataforma, tem que assistir, vale a pena. Ah, tá. Como é que funciona um flashcard? Pode ser feito por aplicativos, a gente recomenda o Brainscape, tá? Por vários motivos, mas um deles é que a gente consegue ver os flashcards que vocês estão criando, a gente consegue acompanhar desempenho, fazer essa parte da mentoria. E os aplicativos, além do Brain, tem outros, como o Anki, e esses aplicativos, eles têm uma tecnologia muito, muito superior aos flashcards feitos no papel. Aí tem gente que está habituada a fazer no papel, tudo bem, continua fazendo, mas está abrindo mão de uma tecnologia que ajuda muito. E o que é essa tecnologia? Antes de explicar a tecnologia, deixa eu explicar o que é o flashcard. Flashcard nada mais é do que um pedaço de papel ou uma imagem, se for no aplicativo, que de um lado vai ter a pergunta e do outro lado vai ter a resposta. Tá? Essa pergunta não é para copiar uma questão inteira, por exemplo, não, porque a questão ela é feita para te aprender um trecho, um parágrafo, um artigo todo de uma norma. E o flashcard ele é feito para te aprender um detalhe. Então, vai ser uma palavra, um mnemônico, uma frase pequena, deixa eu ver, sei lá, um artigo, um inciso. Então, o que é recomendado? Um exemplo clássico. Eu fiz e errei pela segunda vez uma questão de progressão aritmética. Ou estava fazendo um simulado e errei uma questão de progressão aritmética. Errei essa questão do simulado. Tem que fazer um card. Eu não vou pegar toda a historinha que tem na questão e todas as alternativas e botar de um lado do card e do outro lado a mesma coisa com a resposta marcada. Não, não é isso que é para fazer. Tu vai ter que pensar. O que me fez errar essa questão? Ah, eu errei porque eu esqueci, eu confundi a fórmula de PA com PG. Ah, então o teu flashcard vai ser bem simples assim, ó. Pergunta, qual a fórmula da PA? E do outro lado, só vai colocar a fórmula. Curto e grosso. Flashcard, tu tem que fazer vários, tá? Resolver vários em pouco tempo. Não é para ter textão, não é para isso. Textão tu vai ter nas questões e nos simulados. Aqui é o que a gente chama de realmente lapidar. É para dar o acabamento, para vocês memorizarem os detalhes que vocês estão com dificuldade. Ficou claro essa parte? Como é que funciona? Bom, e qual que é essa tecnologia que o Brain tem, que o Anki tem? O que eles têm de diferente? Por que são mais vantajosos do que usar os flashcards no papel? Tá? Bom, quando vocês abrem o aplicativo, ele está organizado, geralmente por baralhos ou decks, que são os grupos de flashcards. Então, por exemplo, eu estudei a IN50, eu tenho um deck, que é um baralho, com vários flashcards sobre IN50. Então, por exemplo, eu tenho 50 flashcards que eu criei lá, que foram doenças que eu errei, coisas pontuais da notificação, qual o prazo que tem para notificar, e do outro lado, a resposta, curto e grosso. Mas eu tenho 50 desses. O que o aplicativo faz para ti? Essa que é a mágica. O aplicativo, ele tem um algoritmo, uma inteligência artificial por trás, que vai embaralhando e te apresentando os flashcards de uma forma muito estratégica, porque ele vai fazer um sistema de repetição espaçada, ou seja, vai colocar os flashcards que tu resolveu agora, depois ele vai entrar daqui um dia, mais ou menos, depois de, sei lá, 2 dias, ele vai aumentando o espaçamento entre as revisões. E esse aumento de espaçamento, ele não é fixo, ele é móvel. E o que vai dizer se um flashcard vai aparecer daqui uma semana ou daqui 15 dias? A tua confiança na resposta. Então, se a pergunta é qual é a fórmula da PA, e tu fazer a consolidação, né, tentar lembrar, a fórmula é tal, e daí tu virou e acertou, tu vai marcar com qual a tua confiança tu tinha dado a resposta antes de ver ali. Então, nossa, essa é fácil, eu sabia, eu tinha certeza que a fórmula era essa, acertei, mas eu já tinha certeza. Vai marcar 5. Ah, eu chutei, eu estava em dúvida e errei ou chutei totalmente, então tu vai marcar a menor nota, que é 1. Ah, eu desconfiava que era isso, marca 3. Então, assim, ó, tem um grau na confiança da tua resposta que vai dizer para o aplicativo
quando que tu tem que revisar esse flashcard. Não sei se ficou claro até aqui, mas a essência é, as coisas que tu tem mais dificuldade vão aparecer numa frequência maior. Conforme tu vai ganhando confiança na resposta, vai memorizando aquilo, vai levando para a memória de longo prazo, os flashcards vão aparecendo numa distância maior. Tá? Até quando, Saulo? Até tu exaurir aquela informação. O aplicativo, ele considera que tu levou para a memória de longo prazo, depois de edições, tirando tal nota, ou de tal nota para cima, daí eu não sei como é que é o algoritmo, mas ele vê que tu deu todo o espaçamento, tu não erra mais, já faz bastante tempo que está aparecendo para ti, e ele vai eliminando aqueles cards. Ou seja, sobra mais tempo para tu ir estudando os cards que tu tem mais dificuldade. Então, toda essa organização, dá para fazer no papel? Pô, dá, só que é um baita de um trabalho. Imagina, tu vai ter que olhar, daí tu vai ter que ver onde é que tu vai colocar ele, né? Vai ser um pouco mais confuso. E, por ter um exaurimento automático, também ele vai te ajudando nisso, ele vai tirando os flashcards que tu já memorizou. Se tá no papel, às vezes, tu acaba não jogando fora, não tem esse cuidado, e ele vai só aumentando de volume o teu card, né, o teu baralho. Tá, pessoal? Então é isso. Vale a pena assistir os tutoriais avançados, né? A gente tem daí as imagens explicando um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de detalhe. Eu dei uma boa resumida aí no funcionamento dos cards. Eu acho que deu para falar o principal, ok? O momento que ele entra no estudo de vocês e como é que ele funciona. Não é para ficar copiando a questão inteira. A gente vê que algumas pessoas botam como se fosse a questão toda que errou, botam no card. Não é o objetivo dele. O objetivo dele é extrair o ponto que te fez errar a questão e colocar. Aí uma dúvida que a gente recebe de vez em quando. Saulo, vocês não vão criar flashcards para o concurso tal? A gente tinha o intuito lá no início, né, de criar os flashcards para os alunos. A gente começou a criar. Temos, inclusive, disponíveis alguns, né? IN50, as linhas de inspeção, mais algumas coisas assim, acho que INF. Mas a gente foi estudando sobre os flashcards e a gente chegou à conclusão de que o ideal é o próprio aluno criar, porque o critério de criação ele muda de pessoa para pessoa. Para mim, eu criaria com algumas coisas, o Fábio para outra. Eu criaria da PA e PG, o Fábio nunca criaria isso. Então não tem por que eu criar um flashcard para o Fábio usar. Entenderam? Ah, Saulo, eu nunca erro a primeira lista de notificação. Então tá bom, então tu não vai colocar. Se outro aluno erra, ele vai colocar na dele. Tá? Então, claro que em algumas situações a gente pode acabar criando para ajudar. Ah, o tempo entre edital e prova foi muito curto, não deu tempo de chegar nessa fase nas apostilas novas e tal. A gente pode criar alguns, mandar, isso daí não é problema. Mas ele não vai ser tão eficiente quanto quando cada um cria os seus. Tá? Critério: errar quando estiver na quarta fase de estudo de alguma apostila, ou quando errar uma questão de simulado. Simulado é importante, são questões selecionadas a dedo, então, se errar alguma coisa que está ali, tem muita coisa que está ali que cai com alta frequência, então é um motivo aí para criar um flashcard. Ficou claro? Então, você só vence amanhã, se não desistir hoje. Um recado que deixamos aí para vocês. A gente sabe que é cansativo, a gente sabe que chega um ponto que a gente fica exausto. Eu acredito que o pessoal da Iagro já está cansado. Agora faltam, não sei se esse final de semana, no próximo já é a prova. Sabe que esse momento final, ele é realmente exaustivo, né? Ele deixa a gente extremamente cansado, né? Vontade de botar fogo nas apostilas, mas a gente pede para segurar mais um pouco, manter esse ritmo, fazer questões, fazer simulado, porque o esforço ele é temporário e o benefício ele é permanente. Passando na prova, daí é só correr para o abraço, tá? E não esquecendo, quem não sabe para qual concurso estudar ainda, ou quem está na Iagro, mas não conseguiu se aprofundar, ou depois da prova, se quiser, tem um baita concurso aí disponível, que é esse concurso da DAG. Morar no Ceará, não preciso nem falar, né? Não, acho que todos os meus amigos que foram já para o Ceará adoraram, né? O Fábio comentou no reta final, se eu não me engano.
Outros amigos vão com frequência porque adoram lá. E então é uma grande oportunidade aí que bateu a porta. Aproveitem que a concorrência tá, olha só o salário do edital, não sabe exatamente quanto que pode ganhar, e ali as possibilidades são muitas, ok? Pagam hora extra, a maioria dos estados fazem banco de horas e lá eles pagam de fato, tá? Tem adicional para dirigir carro, tem uma série de vantagens, tá bem bacana. Então, pessoal, da minha parte era isso. Se tiverem alguma pergunta, eu vou ficar aqui enquanto o Fábio se prepara para iniciar. Já estou preparando aqui, só um minutinho. Tá, vou tirando aqui. O pessoal está comentando do preço das passagens, né? Deu uma aumentada ali na pandemia, não baixou mais, né? Passagem, eu vejo pelos pontos também. Antes, com poucos pontos, tu comprava passagem para dentro do Brasil com facilidade. Agora já é uma facada. Daqui o mais barato, 1.600. Onde é que tu tá? Não tá aparecendo teu nome. Do Rio de Janeiro. Pois é. Ceará, Fortaleza, tu tá vendo? E é direto o voo? Ah, mas é que também tá meio longe da prova, né? Tem isso também, pessoal. As passagens, quando é muito distante, não são muito baratas também. E aí, mas a última vez que eu pesquisei sobre isso, a recomendação era uns 60 dias antes comprar a passagem. Tá? Depois, mais perto, daí é bem mais caro. Daí também não arriscaria. O Joel tá bem, né? E aí, o Joel tá se colocando à disposição ali para quem quiser ficar na casa dele lá. Jura? Já dá uma economizada com o hotel. Não, maravilha, maravilha. Não, o pessoal do Ceará tem que fazer essa prova. Vale muito a pena. Eu não sei das outras capitais, assim, se o voo é caro, né? Tu vê, pro sul porque quase sempre tem conexão, São Paulo, Rio. E agora, das outras capitais ali, do Nordeste, Salvador, Aracaju, Recife, Curitiba, 600 só de ida. Porque de ônibus tem que gostar de andar de ônibus. Levar os flashcards. É outra vantagem dos flashcards, né, pessoal? Tá na mão, tá no aplicativo na mão. Então, assim, tá no ônibus. Tem muita gente que usa por causa da facilidade de estar na palma da mão. Então, tu tá no ônibus, indo trabalhar, viajando, tá em casa, no sofá, onde tu pode estar fazendo flashcards. Não tem muita desculpa para não fazer. De ônibus tá caro também, o pessoal tá comentando. Nossa, imagina, né? Da R$ 2.000 do Paraná até lá. Imagina do Rio Grande do Sul. Mas, pois é longe, né? Porque o Ceará é bem em cima lá. Pessoal, mas é um concurso que tu vai passar, o primeiro salário já vai pagar tudo isso, né? Isso sobra. Então, Sobra. é um salário bruto ali, inicial, de R$ 15.000. Tem esse custo, não adianta, né? Tá embutido, não adianta a gente se lamentar, por mais que não precisava ser esse preço, a gente concorda, mas, infelizmente, é a realidade, né? Daí, existe até uma política para baixar as passagens, ela está em andamento, mas até lá não sei se já vai estar concluída, né? Tem um acordo, né, de baixar tarifas e tal, mas vamos descobrir. Eu acho que está chegando também umas companhias aéreas mais low cost
E aí força um pouco a baixar os preços, né? Com as menores, né? É meio perigoso. Mas é muito raro, é muito raro. Mas beleza. Beleza, vai lá, Fábio, toca a ficha. Daqui a pouco eu volto. Tá ok. Então tá, pessoal, boa noite. Vamos aproveitar que estamos reunidos aqui, principalmente para quem vai fazer o concurso da IAGRO, até outros concursos também, por que não? E aproveitar e fazer uma revisão, né? Todo ConvertCast a gente faz também uma revisão de conteúdo. Então, pessoal, hoje eu quero falar 10 minutinhos com vocês sobre esse assunto aqui, que é a porcentagem, pessoal. É a porcentagem. Quero fazer um teste aqui, ver se vai dar certo. Vocês me avisem aí se funcionar, tá? Ficou sem som, Fábio. Ou Ficou só sem para mim. som? Ficou, Só um ficou. pouquinho. Mas eu vi esse vídeo, muito bom. Espera aí. Só um pouquinho que travou tudo aqui agora. Um minuto. Deixa eu ver se eu consigo colocar o som aqui. Um segundo. Seria bem interessante se desse certo. Só um segundo, pessoal. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou testar mais uma vez aí. Me avisem se deu certo agora. Não, né? Droga. Que droga. Mas vamos lá, pessoal. Pena, eu mando no grupo lá o vídeo. O candidato ali, ele faz a seguinte afirmação, que a imprensa ela comete um erro muito grave na porcentagem. Por quê? Porque ele tem inicialmente 10% e ele passa para 15%. E a imprensa fala que ele cresceu, que o aumento dele foi de 5%. Ok? Então, e o candidato fala que não. Fala que não, que o crescimento dele não é 5%. Que o crescimento dele, na verdade, é 50%. 50%. Por quê? Porque ele tinha 10 e ele aumentou para 15. Então, ele teve um aumento, a diferença entre os dois é 5%. E esse 5%, vocês concordam que é metade dos 10% inicial dele? Então, no ponto de vista dele, ele aumentou
50%. Porque ele aumentou 50%, 5% do inicial de 10%. Então, é a mesma coisa que eu tenho R$100 e eu passei a ter 150, eu aumentei 50%. Então, eu tenho 10 e passo a ter 15, eu aumentei 50%. E aí, quem que vocês acham que está certo? A imprensa ou o candidato? Responda no chat aí, quem vocês acham que fez o cálculo correto? Sem opinião política, pessoal. Fábio, como é que tu pesquisou esse vídeo aí para achar? Tá no YouTube, foi o único lugar que eu achei. Eu vou te mandar o link. Ah, tá. Eu te mando agora. Mandei. Então, pessoal, vamos lá. Vamos comentar, vamos falar um pouco sobre porcentagem, mas lá no final eu vou dar a resposta para vocês. Mas a porcentagem, pessoal, ela é uma coisa que é fácil de aprender, mas é muito fácil de complicar. Então, tome muito cuidado com ela. Por quê? Comparando Lula, Bolsonaro, etc. O senhor se arrepende dessas declarações? E o que Cara, eu tava o senhor sozinho. mudou em 2 anos? Não é questão de mudar. Eu era Comparando Lula, Bolsonaro, etc. O senhor se arrepende dessas declarações? E o que Cara, eu tava o senhor sozinho. mudou em 2 anos? Não é questão de mudar. Eu era candidato à presidência da República e depois eu fui tiraram essa chance aí no tapetão. Eu virei deputado federal, virei candidato e fui eleito, mas nisso eu já resolvi pessoalmente com o Bolsonaro, ajudei ele na campanha dele e não temos problemas em relação a isso. Agora tá todo mundo desesperado por quê? Porque esse crescimento meu, inclusive eu queria até ajudar a imprensa aí a noticiar matemática de forma correta e dados analíticos de forma correta. Quando uma pessoa está com 10%, ela só para 15%, ela não está crescendo 5%, ela está crescendo 50%. Quando alguém que está em 37% e cai para 28%, ela não está caindo os 10 pontos percentuais, ela está caindo mais de 25%. Se a gente parar e falar a coisa certa... Muito bom. Bem interessante, pessoal. Abstraindo toda a questão política que não nos interessa aqui, é bem interessante o ponto de vista, porque a gente vai falar sobre a porcentagem e vai ficar bem claro essa questão para vocês. Então, olha só. Primeira coisa, pessoal, o que é uma porcentagem, pessoal? Primeira coisa que ela é uma fração. Então, quando eu falo de porcentagem, ela é uma fração. É alguma coisa dividida por outra. Então, e qual que é essa outra? Ou melhor falando, o denominador, pessoal, o denominador, ele é 100. Sempre vai ser 100. Se não for 100, não é porcentagem, pode ter outro nome. Então, assim, vai ser alguma coisa, um X, um número qualquer, dividido por 100. Isso é uma porcentagem. Então, não pode ser diferente disso. Quando eu vou ler uma porcentagem, então vai, por exemplo, estar aqui 10% dos veterinários do Brasil, olha só. O que está dizendo aqui? Que 10 a cada 100. Então, 10 a cada 100, 10%. Se fosse 12%, seria 12 a cada 100. Então, é isso que a gente está falando quando a gente fala em porcentagem. Fica mais fácil
A ideia da porcentagem é isso, é tornar mais fácil de visualizar mentalmente. Então, eu poderia falar 5 a cada 37. Dá para fazer, essa é uma fração também, só que o denominador não é 100, fica mais difícil de visualizar. Então, se eu usar 10 a cada 100 ou 1 a cada 10, também fica mais fácil, 100 a cada 1000. Quando a gente usa os números mais inteiros, fica mais fácil de visualizar. Essa é a única função da porcentagem. Ela ajuda muito a gente visualizar coisas, pessoal. Então, vamos lembrar como é que a gente calcula uma porcentagem. Vamos pegar uma porcentagem qualquer aqui, o 7%. O que significa 7%? Significa 7 dividido por 100. Lembram disso? É assim que se calcula, 7 dividido por 100. E o que eu preciso lembrar aqui, pessoal? O que eu preciso lembrar? Que quando eu tenho alguma coisa dividido por 100, o que eu preciso fazer? Deslocar a vírgula. Então, aqui é um número muito fácil. 7 dividido por 100 é fácil de verificar. Mas olha só, a dica. Quantos zeros vai ter na frente do 7? O que vocês vão fazer na hora da prova? Vocês vão colocar quantos zeros você quiser. Não interessa. Olha só. E vai colocar o 7. Então, vai ver quantos zeros tem aqui. Então, tem 2. A vírgula, ela está depois do 7, a gente sabe disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula 2 casas para frente. Então, e vou apagar essas que sobraram, né? Então, eu preciso manter uma para frente do 0. Eu vou ter exatamente isso aqui. 0,07. Posso apagar o que vem depois, posso deixar, mas isso é 7%. Se fosse 15%, seria exatamente a mesma coisa. Então, 15% é igual a 15 dividido por 100. Pego o 15, tem uma vírgula depois, coloco quantos zeros eu quiser na frente, conto o número de casas, tem 2, pulou 2 casas, é assim que eu chego até o número em decimal, tá bom? Então, cuidado com isso. Às vezes, na hora da prova, a gente está muito ansioso, pega o 7% e já vai lá e coloca assim. Daí tu já errou, porque isso aqui é 70%. Então, muito cuidado com isso, tá? Vamos deixar combinado que a gente não vai errar isso. Pessoal, forma fácil de calcular porcentagem. Decompor. Olha só, a gente já viu que quando a gente tem uma porcentagem, a gente passa a vírgula duas casas para o lado esquerdo. Mas, quando eu quero calcular uma porcentagem, eu posso fazer essa divisão. Nem sempre vai ser tão fácil, porque poderia ter 7% de 14.522. Daí eu vou ter que fazer uma conta de multiplicação, né? Então, tem outras formas de se calcular. Então, vamos pegar um número aqui bem maior, pessoal. Por exemplo, eu quero saber quanto que é. Pegar um número quebrado. 8% de 3.450. Já tem que fazer uma certa multiplicação, concordam? Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer 8 dividido por 100 vezes 3.450. É a fórmula mais comum. E ainda posso simplificar, cortar 0 por 0 e depois só multiplico, chego ao meu resultado. Outra forma, pessoal, de fazer isso aqui, talvez eu considero um pouco mais rápido,
é eu desmembrar esse meu 8%. O que é 8%? Então, eu vou sempre pensar assim, ó, eu vou, quando eu precisar calcular uma porcentagem, eu tenho porcentagens que são fáceis de calcular. 1%, 10%, 100%. 100% é todo. 50% é metade. 10% é o número que eu quero achar, dividido por 10. Dividido por 10 é colocar uma vírgula. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero achar 8% de 3.450. Olha só, eu pego o 8% e vou decompor ele nessas porcentagens. Agora, eu explicando aqui, parece bem mais trabalhoso do que vai ser no dia, né? Então, eu pegando aqui, eu tenho 1% e vou decompor mais. Se 10% é só colocar uma vírgula para o lado, a metade disso é 5%. Então, também é uma das coisas fáceis, uma das porcentagens fáceis de eu achar. Então, 8% é igual a 1%, mais 1%, mais 5%. Concordam? Isso aqui dá 8%. Então, eu posso pegar esse valor que eu quero achar, 8%, eu vou pagar aqui, 3.450, e vou achar quanto que é 1% dele. Olha só, eu sei que se eu colocar a vírgula uma casa para cá, eu vou chegar em 10%. Se eu colocar duas, eu vou chegar em 1%. Então, eu vou ter esse valor aqui, que é igual a 1% do meu inicial. Eu preciso somar isso aqui 3 vezes. E depois somar mais 5%. Se eu já sei que 3.450, eu quero achar 5%, que é o que me falta. Se 10% é só eu passar a vírgula uma casa para cá, então me sobra 345. Isso aqui é 10%, 5% vai ser a metade disso. Então, isso aqui dividido por 2, se é 5%, vai ser a metade de 10%. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir. Vai sobrar 14, vai sobrar 7, vai sobrar 5, vai sobrar 2, vai sobrar 1, vai dar uma vírgula, vai dar 0, vai dar 5. Então, eu vou somar isso aqui. Então, eu vou ter 0, eu vou ter 20, eu vou ter 12, 13, 15, eu vou ter 3, 6, 7, 10, 17, vai dar 1, vai dar 275,20 é meus 8%. Ou, se não, se vocês acharem muito difícil, calculem direto aqui. Esse mesmo valor aqui, podem calcular 8% de 3.450, da outra forma vai dar o mesmo resultado. Eu prefiro fazer assim porque quando a conta começar a ficar muito grande, vocês vão ter menos trabalho. Esse aqui dá sempre o mesmo trabalho. Número pequeno, número quebrado, dá sempre o mesmo trabalho, ok? Mas vamos lá, porque a gente tem que chegar até a conclusão lá do candidato. Então, quando a gente fala em porcentagem,
A gente está falando da porcentagem de alguma coisa. Então, porcentagem de R$200. Então, 30% de R$200. O que é? É 30% de R$200. É a outra forma que eu falei antes, como a gente se calcula. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar 0 com 0, 2 zeros, 2 zeros. Vai me sobrar 30 vezes 2 é 60. Beleza, tranquilo. Eu posso ter, por exemplo, aqui seria 30% de 200, mas eu posso ter na questão, por exemplo, 12% da herança, alguma variável. O que eu preciso saber aqui? Quanto que é a herança? Então, eu vou pegar 12, dividir por 100, vezes o valor da herança. Então, sempre essa regra poderia ser do, então cuidado com esse detalhe aqui. Então, 30% do salário é pegar e dividir o valor por 100 e multiplicar pelo valor da variável, ok? Então, esse é um cuidado que vocês precisam ter no enunciado das questões. As questões geralmente são bem tranquilas e vocês não vão ter muita dificuldade quanto a isso. Outro detalhe, pessoal, super importante aqui. Deixa eu pegar aqui, fazer uma divisão. A porcentagem, pessoal, ela tem um detalhe que precisa ser observado, que é o referencial. E aí a gente volta para a questão do candidato. Por quê? Porque depende o que é o meu referencial inicial. Por exemplo, se eu tenho 10%, eu tenho 10% de aumento sobre o meu salário de R$1.000, olha só, isso aqui é importante. 10% do meu salário de R$1.000, ele está inserido nesse montante. Então, 10% de 1.000 é 100. Tranquilo até aí? Parte mais comum. Mas, se o meu referencial for 1.100, e eu falar que eu vou ter um desconto de 10%, então, eu vou ter um desconto de 10%, eu não vou voltar para os mesmos 1.000. Olha que interessante isso aqui. Eu parto de 1.000, aumento 10%. Eu tenho 1.100. Eu tenho 1.100 e diminuo 10%, eu não vou voltar para o 1.000. Por quê? Porque 10% de 1.100 não é 100. É 110. Então, olha só, pessoal. O que importa é o referencial do que eu estou iniciando o meu cálculo. Então, eu tenho R$1.000 e eu aumento 10%, beleza, tenho esse valor de aumento, então tenho 110% do valor inicial. Agora eu vou tirar 10%, já não é o mesmo valor. Então, muito cuidado, as questões usam isso para enganar vocês falando o seguinte: um certo produto, ele teve um desconto, ele teve um aumento de 10%, depois teve um desconto de 5% e depois outro desconto de 5%, e te leva a pensar que voltou ao patamar inicial e tu nem calcula. Mas se tu botar na ponta do lápis e for resolver a questão, vai perceber que, na verdade, não é
a mesma coisa. E isso é o que o candidato ali na entrevista, ele usou, ele não está errado, partindo do referencial dele mesmo. Então, vamos discutir o caso. Olha só que interessante. Ele tinha 10% e ele falou que ele aumentou 50%. Então, ele tinha 10% e ele aumentou 50%. Então, ó, ele tinha 10, aumentou mais 50% dos 10% inicial que ele tinha. Certo? Então, vamos lá. Se ele aumentou 50%, então ele aumentou 15%. Ele, pensando assim, ele está correto. Ele aumentou 5% do seu valor referencial. Mas, quando a gente está falando da apuração, existe uma outra questão, que é o referencial total, o 100%. Então, a soma, olha só, a soma de todos os candidatos, da porcentagem de todos os candidatos, é que vai dar 100%. É aqui que está o referencial. O referencial é 100. Então, ele tinha 10% do total. E ele aumentou para 15. Para ele aumentar para 15, outro candidato perdeu 5%. Ou outros candidatos perderam 5%. Então, dentro desse referencial total, que é a apuração, então vai somar, candidato 1 fez X%, outro fez Y%, e lá os brancos e nulos indecisos, somando tudo, tem que dar 100. Então, olha só, olhando por esse ponto de vista que o referencial é o total 100, ele não aumentou. Ele não aumentou os 50% que ele fala, ele aumentou 5%. A pesquisa, ela é baseada no referencial de 100%. Então, os jornalistas também não estão errados, porque eles estão usando outro referencial, que é o 100% da pesquisa. Então, aí que está, é um jogo de palavra que ele usou para parecer que os jornalistas estão errados, mas se tomar a pesquisa como parâmetro, é 5% de aumento e está correto falar dessa forma. Se tomar a porcentagem inicial dele como referência, ele aumentou sim 50%. Então, a questão está mais em interpretação do que em matemática, tá? Entendido, pessoal? A questão toda é o referencial. Vamos lá, uma questão que vai usar o referencial, olha só. Uma questão da banca Selecom, que vai fazer o concurso da Iagro. Fala aqui que um cidadão chamado Carlos, ele teve um aumento de 17% no seu salário e passou a receber R$ 4.212, que corresponde ao triplo do valor do seu aluguel. Logo, o valor desse aluguel corresponde a quantos por cento do salário de Carlos antes do aumento? Então, uma questão totalmente de referencial, porque vai mudar completamente a resposta. Se eu perguntasse, por exemplo, qual a porcentagem, o aluguel corresponde a quantos por cento do salário após o aumento, seria outro referencial. Mesma coisa lá da história do candidato. Mas vamos lá. Se o nosso personagem aqui, ele tinha um salário inicial, vamos botar aqui, ó, salário inicial, que é aumentando 17%, ou seja,
ele tinha um salário inicial que era SI, que eu vou chamar, eu vou botar o ponto aqui para a gente não confundir. Então, multiplicado por 117%. Por que 117? Porque o referencial aqui é 100%, é o que ele ganhava total. E ele aumentou mais 17%. Então, ele aumentou 117 no total. Ele multiplica por 117, que é o que ele tinha, os 100%, mais os 17 que ele, que ele ganhou de aumento. Então, na prática, pessoal, é pegar e multiplicar por 117 dividido por 100. Ou ainda por 1,17. Vou cortar duas casas aqui e vou passar vírgula duas casas para cá. Então, esse aqui é o salário com o aumento, que a gente sabe que após receber esse aumento, o salário dele é R$ 4.212. Uma dica, pessoal, que eu vou dar para vocês para resolver questões de prova é deixar nessa forma de fração, 117 dividido por 100, o máximo de tempo que vocês conseguirem. A não ser que tenha outro, aqui no numerador tenha zero também, vocês possam cortar. Caso não tenha, deixem assim. Por quê? Porque vocês vão ter que multiplicar, pode ficar mais tranquilo. Então, o salário inicial vai ser igual, olha, eu vou passar esse aqui multiplicando, e esse aqui eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 4.212 vezes 100 dividido por 117. Então, vou tentar dividir primeiro esse aqui, bem rápido, dividido por 117. Então, 421 vai dar 3 vezes 7, 21, vai dar 2, vai dar 5, vai dá 2, dá 1, dá 5, dá 3. Vai me sobrar 0, vai me sobrar 12, vai sobrar 7. E vai dar 702. Vezes 117 vai dar 702, é o 6, né? 6 vezes 7, 42, vai dar 4. 1 vezes 6, 10. 1, 7. Então, é 36. O salário inicial era R$ 3.600. Então, pegando o referencial dele, o salário inicial é R$ 3.600. Agora, ele quer saber o Carlos recebeu um aumento de 17%, passando a receber 4.212, o que corresponde ao triplo do valor do seu aluguel. Então, o aluguel dele é 4.212 dividido por 3, que vai dar 1, vai dar 12, vai dar 4, e vai dar 12 também, e vai dar mais 4. 1.404, que é o valor do aluguel. Agora, a última parte da questão, logo, o valor desse aluguel corresponde a quantos por cento do salário antes do aumento do salário inicial. Então, é só eu dividir 1.404 pelo valor inicial lá do salário dele. Então, como é que eu posso fazer essa conta aqui, pessoal? Essa conta aqui, para simplificar, eu costumo fazer assim, se tivesse eu tento arredondar os valores, senão vai ter que ser calculado mesmo. Deixa eu sair da frente. Não tem muito o que fazer, né?
eu vou considerar que aqui fosse 1.400. Posso fazer assim. Então, ficaria 14 dividido por 16. Que vai dar 140, vai dar 0. Vai dar... Oi? Acho que deu uma travada aqui. Estão me escutando? Vou arrumar aqui, que é 36. 14 dividido por 36. Vai dar 3. Então, 3 vezes 36 vai dar 108, que vai dar 32, que vai dar mais ou menos 9. Então, é isso aqui. Outra forma é calcular mesmo, né? Pegar e calcular o 1.404, dividir por 3.600. Mas aqui, pessoal, é mais para mostrar para vocês que a questão do referencial, ela é super importante na porcentagem. A gente vai ter uma revisão completa sobre porcentagem para Iagro, mas é aí que mora toda a sacanagem da questão. É entender aonde é o referencial inicial e o final. Então, a mesma coisa lá da reportagem que chamou a atenção. Se eu pegar o salário inicial como referência, para calcular a porcentagem do valor de aluguel, vai me dar um resultado. Se eu pegar o salário final, vai me dar outro resultado. É a mesma coisa das questões sobre aumento e desconto em loja de roupa. É muito comum essa questão. Então, pega uma roupa que custa R$80, dá 10% aumenta 10%, depois diminui 5%, e aumenta mais 10% e depois diminui 15%. Se tu botar, só calcular as porcentagens sem aplicar sobre o valor referencial, aumentou 20% e diminuiu 20%, então parece que é o mesmo valor, mas é aí que a banca vai nos enganar. Por quê? Porque ela sabe que a referência na porcentagem é tudo. Se eu não pegar o referencial certo, eu vou errar a questão. Beleza, pessoal? Vamos acertar as questões de porcentagem na prova, tá ok? Saulo, tem mais alguma coisa para falar? Se não, encerramos por aqui e um bom descanso a todos.